Vamos lá então explorar os problemas básicos, os clássicos. Me acompanha, não se perde nisso. Se você se perder, volta do começo e reassiste. É importante que você saia dessa aula sabendo exatamente tudo o que está sendo citado. Não adianta passar para frente achando que sabe mais ou menos não e que já está bom, tá? Então, seja crítico consigo mesmo antes de passar para a próxima aula. Tente entender tudo isso. Suponha que você tenha um conjunto dado por 3, 5, 7 e 8. Só esses números aqui. É um conjunto de 4 algarismos. Suponha hipoteticamente que ele queira formar. Letra A. Números de 3 algarismos. Caso ele queira formar números de 3 algarismos, eu vou usar o sistema posicional. Se você quiser identificar centena, dezena, unidade, tudo bem, fica à vontade. Mas eu não vou colocar dessa maneira. Eu quero números de 3 algarismos, então eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Acabou. O primeiro algarismo pode ser escolhido entre qualquer um desses 4 elementos disponíveis. Então eu tenho 4 possibilidades de escolha. É um conjunto. Se é um conjunto, ao retirar um elemento de lá, eu continuo com 4 elementos. O conjunto, você não vai retirar o elemento, você não tira. Você tira um representante dele. Tirei o 4 de lá. Tenho 4 possibilidades. Para o próximo, eu também tenho 4 possibilidades. E para o próximo, eu tenho 4 possibilidades. Esses números aqui, esses 64 números, como eu sei que eu multiplico? Como é que eu sei que eu não somo? Você tem que ter o primeiro ou o segundo ou o terceiro, ou você está na situação de eu tenho que ter o primeiro e o segundo e o terceiro. É E, né? Se é E, você multiplica. Desde o número 333, depois 335, 337, aí você passa lá pelos números 883, 885, 887, 888. Esses são todos os números que podem ser, todos não, né? Mas representam todos os números que podem ser escritos com 3 algarismos. Agora, eu poderia impor algumas restrições. Eita, hoje está difícil. Poderia impor algumas restrições. A primeira restrição seria de algarismos repetidos. Números de 3 algarismos distintos. Números de 3 algarismos distintos. Bom, primeiro, segundo, terceiro. O primeiro eu posso escolher entre qualquer um dos 4. Agora, o próximo não tem mais 4 disponíveis, por conta dessa palavra aqui. Distintos. Quer dizer que eu não posso repetir nessa casa o número que eu já usei nessa. Independente de qual foi o número, eu já usei um desses. Se eu tinha 4 disponíveis, me restam 3. Na próxima casa, eu não posso usar nenhum dos 2 já usados. Então, me restam 2. No total, eu tenho 24 possibilidades. Caiu bem já. De 64 para 24, praticamente 30% do número. Então, praticamente não, né? Deve dar. Bom, então, você tem aqui números de 3 algarismos e números de 3 algarismos distintos. Caso ele colocasse números de 3 algarismos com no mínimo uma repetição, no mínimo um repetido, como é que eu faço?
eu vejo o total e tiro os números sem repetição. Isso daqui vai me dar os números com pelo menos uma repetição. O total nós já tínhamos calculado ali no anterior, 64. Sem repetição, nós temos 24. Então eu fico com 40 números com ao menos uma repetição. E aí cai no caso lá do comecinho da aula que eu falei da subtração, que na verdade veio de uma soma. Eu estou avaliando os que têm repetição e eu sei os que não têm repetição. São 24 sem repetição. Eu tenho os com repetição e tenho que juntar os dois para dar 64. Então a pergunta não é, quanto é 64 menos 24? A pergunta é, 24 eu preciso completar com quanto para dar 64? Aí você fala, é a mesma coisa, completar com quanto para dar 64 é uma subtração. Mas eu quero conceito. Esse cara aqui é chamado de complementar. O que é o complementar? Eu sei qual é o total e sei qual é a chance do sim. Se eu quiser a chance do não, é só subtrair um do outro. Então, o sim e o não se completam. É simples até de escrever. Depois, letra D. Números de 3 algarismos. Deixa eu trocar aqui, eu vou apagar o cantinho ali, porque eu vou bater um outro migué. Números pares de 3 algarismos. Um, dois, três. E aí, para ser um número par, o que tem que acontecer com o número? Só o último dígito tem restrição, né? É por ele que você vai começar. Você começa sempre pela restrição. Então, comece pela restrição aqui. A restrição desse número é que ele tem que ser par. Volta lá no seu conjunto original, vem comigo aqui. Para que ele seja par, eu tenho 3, 5, 7 e 8. O único número possível ali, para que dê um número par, é o 8. Aí eu venho aqui e faço o quê? Coloco um 8 aqui? Não. Quantos números deixam o número de 3 algarismos par? Só um. Só tem um. Qual é esse um? Apenas o 8. E os restantes? Tanto faz. Tenho 4 aqui, 4 aqui. No total são 16. E se eu perguntasse quantos são ímpares? É só subtrair, né? Você sabe que o total é 64. Se 16 são pares, naturalmente os outros 48 são ímpares. Ok? Nada de muito difícil por enquanto. Os outros problemas, aí eu poderia colocar números pares de 3 algarismos distintos. Números pares de 3 algarismos distintos. Vixe! Então eu tenho algumas restrições agora. A primeira restrição diz respeito à paridade. Eu preciso que aqui apareça um número par. E para a escolha desse número par, eu tenho apenas uma possibilidade. Então eu tinha 4 elementos, já usei um. Qual deles? O 8, o par. Me sobram 3. Qualquer um desses 3 pode ocupar a primeira casa. Já usei mais um. Sobram 2. Qualquer um dos outros 2 podem ocupar a outra casa. São apenas 6. Como é um número razoavelmente pequeno, eu vou escrevê-los aqui. E aí você tenta procurar outros depois, caso você não acredite. Então eu só sei que a última casinha do número é 8. E depois eu devo alternar esses dígitos restantes, 3, 5 e 7, de modo a não tê-los com repetição. Então eu poderia ter o 3, 5 ou o 3, 7. Poderia ter o 5, 3 ou o 5, 7. Poderia ter o 7, 3 ou o 7, 5. Aí você pode tentar alegar, mas o 3, 5, 8 e o 5, 3, 8 usam os mesmos números. Então vai mudar.
A questão lá era casal, tanto faz a ordem, quem é o primeiro, quem é o segundo. Agora, a formação de número faz diferença. 358 e 538 são números diferentes. Então, se são números diferentes, são situações diferentes. Pode tentar procurar qualquer outro que você não vai encontrar. A gente encerra essa aula por aqui. Não se esqueça de rever essa aula caso tenha ficado em dúvida em alguma coisa. A próxima aula começa com mais alguns exemplos desses, com restrições um pouco mais abruptas, e depois a gente já entra com os conceitos de arranjo, permutação, combinação e assim por diante. Nos vemos em breve.